O Salmo 23 começa com uma declaração que muda tudo. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi escreveu estas palavras, ele não estava apenas recordando os seus dias como pastor de ovelhas, estava revelando uma verdade profunda sobre o caráter de Deus. Um pastor conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, conhece as suas necessidades, as suas fragilidades, os seus medos. O pastor vai adiante preparando o caminho, afastando os perigos, buscando os melhores pastos. E isto é exatamente o que Deus faz por ti neste dia que começa. Ele já esteve no teu amanhã, já preparou as vitórias, já colocou anjos ao teu redor, já ordenou bênçãos sobre os teus passos. Quando dizes nada me faltará, não estás sendo presunçoso, estás declarando uma verdade bíblica. Quem tem a Deus como pastor tem tudo o que precisa. Pode faltar dinheiro na conta, mas não falta provisão. Pode faltar força humana, mas não falta poder divino. Pode faltar compreensão das pessoas, mas não falta o amor do Pai. Este salmo nos ensina que mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos guiam, nos protegem. Começar o dia com esta certeza transforma completamente a nossa perspectiva sobre cada desafio que enfrentaremos. Vamos orar. Senhor Jesus, neste amanhecer sagrado nos apresentamos diante de Ti com corações gratos e necessitados da Tua proteção. Declaramos que Tu és o nosso pastor, o nosso guia, o nosso protetor. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Pai, cobre cada pessoa que está orando neste momento com o Teu manto de proteção divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prevaleça, que nenhum mal nos alcance, que nenhuma estratégia do inimigo tenha sucesso. Coloca anjos ao nosso redor, guardando cada porta, cada janela, cada entrada da nossa vida. Senhor, assim como o pastor cuida das suas ovelhas, cuida de nós hoje. Livra-nos de todo perigo no caminho, de todo acidente, de toda cilada. Protege os nossos passos quando saímos de casa. Guarda a nossa ida e a nossa volta. Que o sangue de Jesus nos cubra completamente, criando um escudo invisível, mas poderoso ao nosso redor. Pai Celestial, neste dia que começa, declaramos que nada nos faltará, porque Tu és o nosso provedor fiel. Onde há necessidade, envia provisão. Onde há escassez, multiplica recursos. Onde há portas fechadas, abre caminhos novos. Senhor, prepara pastos verdejantes para as nossas almas cansadas. Há tantos entre nós que estão esgotados, exaustos, sem forças para continuar. Renova as nossas energias, restaura o nosso ânimo, devolve a nossa alegria. Guia-nos às águas tranquilas, onde possamos descansar, onde possamos beber da Tua paz que excede todo entendimento. Refrigera a nossa alma, Senhor. Almas sequiosas, feridas, machucadas pelas batalhas da vida, derrama o Teu bálsamo curador sobre cada coração partido. Que hoje experimentemos o descanso verdadeiro que só Tu podes dar. Não o descanso do corpo apenas, mas o descanso da alma que encontra repouso em Ti. Senhor, guia-nos hoje pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Não permitas que nos desviemos do caminho correto. Quando a tentação vier, dá-nos força para resistir. Quando as decisões difíceis aparecerem, concede-nos sabedoria para escolher o certo. Que cada passo que dermos hoje seja guiado pela Tua mão. Que cada palavra que dissermos seja inspirada pelo Teu Espírito. Que cada ação que realizarmos glorifique o Teu nome. Pai, livra-nos de tomar atalhos perigosos, de buscar soluções fáceis que nos afastem de Ti. Mantenha os nossos pés firmes no caminho da retidão. Senhor, sabemos que hoje enfrentaremos desafios, que haverá momentos difíceis, que nem tudo será fácil.
Mas declaramos que, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua presença é a nossa maior segurança, o Teu amor é o nosso maior refúgio. Pai amado, para aqueles que hoje atravessam vales escuros, que enfrentam momentos de profunda tristeza, que lidam com perdas e dores imensas, declara a Tua presença de forma tangível. Que sintam que não estão sozinhos, que percebam que Tu caminhas ao lado deles, que experimentem o Teu consolo sobrenatural. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. A vara que afasta os inimigos, o cajado que nos resgata quando caímos, protege-nos de todo mal espiritual que tenta nos destruir. Há forças das trevas que conspiram contra os Teus filhos, mas declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quebramos toda maldição, anulamos toda palavra negativa, cancelamos todo decreto das trevas contra as nossas vidas. Senhor, preparas uma mesa na presença dos nossos adversários. Enquanto os inimigos observam, Tu nos honras, nos abençoas, nos exaltas. Que hoje vejamos a Tua bondade triunfar sobre toda maldade dirigida contra nós. Senhor Jesus, unges a nossa cabeça com óleo neste dia. Derrama sobre nós uma unção fresca, renovada, poderosa. Que esta unção quebre todo jugo, destrua toda opressão, liberte todo cativo. Unge os nossos pensamentos para que sejam puros e santos. Unge as nossas palavras para que sejam cheias de graça e verdade. Unge as nossas mãos para que tudo o que tocarmos prospere. Unge os nossos pés para que levemos boas novas por onde passarmos. Senhor, faz transbordar o nosso cálice. Não queremos apenas o suficiente, queremos abundância para abençoar outros. Enche-nos até transbordar com o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, a Tua bondade, que sejamos canais de bênção para todos ao nosso redor. Pai, declara que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, não apenas hoje, mas cada dia que vier. A Tua bondade vai adiante preparando o caminho, a Tua misericórdia vem atrás, cobrindo os nossos erros. Senhor, protege as nossas famílias neste dia. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada lar representado nesta oração. Guarda os nossos filhos quando saírem para a escola. Protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho. Cuida dos nossos pais e avós onde quer que estejam. Que nenhum mal entre pelas portas das nossas casas. Que nenhuma enfermidade se aproxime das nossas famílias. Que nenhum acidente aconteça com os nossos amados. Senhor, unge cada membro das nossas famílias com proteção divina. Coloca anjos da guarda sobre cada um deles. Pai, protege especialmente as crianças. Livra-as de todo perigo, de toda influência maligna, de toda pessoa mal intencionada. Que cresçam debaixo da Tua proteção, rodeadas pelo Teu amor, guardadas pela Tua mão poderosa. Senhor, restaura os relacionamentos familiares que estão quebrados. Onde há divisão, traz união. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há silêncio, traz diálogo. Pai Celestial, protege o nosso trabalho e a nossa fonte de renda neste dia. Guarda os nossos empregos, prospera os nossos negócios, multiplica as nossas oportunidades. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de trabalho hoje. Que recebam ligações com propostas, que sejam lembrados para vagas, que encontrem favor diante de empregadores. Senhor, protege-nos de demissões injustas, de perdas financeiras, de prejuízos nos negócios. Dá-nos sabedoria para administrar bem os recursos que nos confias. Ensina-nos a ser bons mordomos das bênçãos que recebermos. Pai, protege a nossa saúde neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas células, restaura os nossos órgãos. Para aqueles que enfrentam doenças, declara cura e restauração.
Que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifique os nossos corpos mortais. Senhor, expulsa toda enfermidade, toda dor, todo sintoma que não vem de Ti. Senhor, protege a nossa mente e as nossas emoções hoje. Livra-nos de pensamentos negativos, de ansiedade paralisante, de depressão opressora. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com as Tuas promessas, com esperança renovada. Onde há medo, coloca fé. Onde há tristeza, coloca alegria. Onde há desespero, coloca esperança. Pai, cura as feridas emocionais que carregamos, há dores do passado que ainda sangram, há traumas que ainda nos assombram, há rejeições que ainda nos marcam. Toca com o Teu poder curador cada área ferida da nossa alma. Liberta-nos de toda prisão emocional, de todo padrão destrutivo, de toda lembrança que nos paralisa. Senhor, protege os nossos relacionamentos neste dia. Guarda os nossos casamentos, fortalece as nossas amizades, restaura os vínculos quebrados. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a servir como Tu serves. Que sejamos instrumentos de paz e reconciliação onde quer que estivermos. Pai amado, protege os nossos filhos nas escolas e universidades. Livra-os de bullying, de más companhias, de influências negativas. Que encontrem amigos verdadeiros que os edifiquem, professores dedicados que os inspirem, ambientes saudáveis que os desenvolvam. Senhor, protege a mente dos nossos jovens das filosofias contrárias à Tua palavra. Dá-lhes discernimento para reconhecer a verdade, coragem para defender a fé, sabedoria para aplicar os Teus princípios. Pai, protege a nossa nação neste dia. Levanta líderes tementes a Ti, governantes justos, autoridades íntegras. Traz transformação social, restauração moral, avivamento espiritual. Senhor, protege as nossas igrejas e os nossos pastores. Fortalece os líderes espirituais, unge os pregadores da Tua palavra, capacita os obreiros do Evangelho, que a igreja seja sal e luz neste mundo que tanto precisa de Ti. Protege os missionários que estão em campos difíceis, os evangelistas que enfrentam perseguição, os crentes que sofrem por causa da fé. Senhor, protege as nossas decisões hoje, que não tomemos nenhuma decisão precipitada, nenhuma escolha impulsiva, nenhuma atitude que depois lamentaremos. Dá-nos pausa antes de falar, reflexão antes de agir, sabedoria antes de decidir. Guia-nos em cada encruzilhada, em cada momento de dúvida, em cada situação que exigir escolhas. Pai, protege os nossos talentos e dons. Que usemos as habilidades que nos deste para a Tua glória e o bem do próximo. Não permitas que desperdicemos o potencial que colocaste em nós. Abre portas para que possamos exercer os nossos dons. Cria oportunidades para que desenvolvamos os nossos talentos, conecta-nos com pessoas que nos ajudarão a crescer. Senhor, protege o nosso testemunho cristão. Que a nossa conduta honre o Teu nome, que as nossas palavras reflitam o Teu caráter, que as nossas ações demonstrem o Teu amor. Livra-nos de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda incoerência entre o que falamos e o que vivemos. Pai Celestial, protege os nossos sonhos e projetos. Aquilo que Tu plantaste no nosso coração, que nenhuma circunstância destrua, que nenhuma pessoa desanime, que nenhum obstáculo impeça. Dá-nos perseverança para continuar quando for difícil, fé para crer quando parecer impossível, esperança para não desistir quando tudo conspirar contra nós. Senhor, protege as nossas finanças de todo desperdício, de toda má administração, de toda perda desnecessária. Ensina-nos a planear com sabedoria, a poupar com disciplina, a investir com inteligência.
Multiplica os recursos que temos, abre fontes de renda que nem imaginamos, surpreende-nos com provisões inesperadas. Pai, protege os nossos veículos neste dia. Que não sofram avarias, que não se envolvam em acidentes, que nos transportem com segurança. Coloca anjos ao redor de cada carro, cada moto, cada meio de transporte que utilizarmos. Protege também aqueles que usam transporte público, que caminham nas ruas, que viajam hoje. Pai amado, protege-nos de toda inveja e ciúme direcionados contra nós. Há pessoas que não se alegram com as nossas vitórias, que não celebram as nossas conquistas, que desejam o nosso mal. Mas Tu és o nosso escudo, a nossa defesa, o nosso protetor. Que toda palavra negativa volte vazia. Que todo olhar invejoso não nos afete. Que toda intenção má não prospere. Senhor, prepara realmente uma mesa diante dos nossos adversários. Que vejam a Tua mão nos abençoando, que reconheçam que Tu estás conosco, que se envergonhem das suas maquinações. Pai, protege-nos de falsas acusações, de mal-entendidos, de julgamentos injustos. Que a verdade sempre prevaleça, que a justiça seja feita, que a nossa inocência seja comprovada. Senhor, sê o nosso advogado quando formos acusados injustamente, o nosso defensor quando formos atacados sem razão, o nosso vindicador quando formos caluniados. Senhor, protege os nossos lares de toda discórdia, de toda briga, de toda divisão. Que a paz de Cristo reine nos nossos corações e nas nossas casas. Onde há tensão traz alívio, onde há conflito traz reconciliação. Onde há mágoa traz cura. Ensina-nos a comunicar com amor, a ouvir com atenção, a compreender com empatia. Pai, protege as nossas noites de sono, que durmamos tranquilos, que descansemos profundamente, que acordemos renovados. Afasta pesadelos, insônias, medos noturnos. Que o nosso sono seja reparador, que os nossos sonhos sejam edificantes, que acordemos com disposição para enfrentar cada novo dia. Senhor, protege os nossos ministérios e chamados, aquilo para o qual nos vocacionaste, que nada nem ninguém impeça. Remove obstáculos do caminho, abre portas que precisam ser abertas, fecha portas que precisam ser fechadas. Conecta-nos com as pessoas certas, no tempo certo para o propósito certo. Pai Celestial, protege os nossos olhos do que não devemos ver, os nossos ouvidos do que não devemos ouvir, a nossa boca do que não devemos falar. Guarda cada sentido, cada porta de entrada na nossa alma, que consumamos apenas o que edifica, que vejamos apenas o que agrada a Ti, que ouçamos apenas o que nos aproxima de Ti. Senhor, protege os nossos estudos e o nosso aprendizado. Para aqueles que estão em processos de formação, que tenham excelente desempenho, que compreendam com facilidade, que se lembrem do que estudaram. Dá-lhes concentração, disciplina, motivação. Que alcancem os seus objetivos acadêmicos, que sejam aprovados nos exames, que concluam os seus cursos com sucesso. Pai, protege aqueles que viajam hoje, seja por terra, mar ou ar, que cheguem aos seus destinos com segurança. Livra-os de acidentes, de atrasos perigosos, de qualquer mal no caminho. Que as suas viagens sejam tranquilas e produtivas. Senhor, protege os nossos namoros e noivados, que sejam relacionamentos puros, saudáveis, edificantes. Dá sabedoria aos casais para conduzirem os seus relacionamentos de forma que te agrade. Livra-os de tentações, de pressões, de influências negativas. Prepara-os para casamentos sólidos e felizes. Pai, protege os divorciados e separados entre nós. Cura as feridas da separação, restaura a autoestima abalada, renova a esperança no amor. Que encontrem consolo em Ti, que reconstruam as suas vidas com sucesso, que voltem a sorrir e a sonhar. Senhor, protege os solteiros que desejam casar.
No tempo certo, apresenta-lhes o cônjuge ideal, aquele que tu preparaste desde a fundação do mundo. Que não se desesperem na espera, que não façam escolhas erradas por ansiedade, que confiem no teu tempo perfeito. Pai, protege os viúvos e viúvas. Consola os que perderam os seus companheiros. Enche o vazio que ficou, sê o esposo da viúva e o pai do órfão como prometeste na tua palavra. Pai amado, protege aqueles que enfrentam vícios e dependências. Liberta os que estão presos ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a qualquer coisa que os escravize. Quebra toda a cadeia, rompe toda a prisão, destrói todo jugo. Dá-lhes força para vencer a tentação, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar na recuperação. Senhor, protege aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Afasta toda a ideação de morte, todo desejo de desistir da vida, todo plano de autodestruição. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que tu tens propósitos maravilhosos para eles, que o melhor ainda está por vir. Pai, protege os que sofrem violência doméstica. Livra-os dos agressores, abre caminhos de escape, conecta-os com pessoas que possam ajudar. Dá-lhes coragem para denunciar, força para sair da situação, sabedoria para recomeçar. Senhor, protege as crianças e adolescentes vulneráveis. Livra-os de abuso, de exploração, de negligência. Coloca pessoas que os protejam, autoridades que os defendam, leis que os amparem. Senhor, protege os perseguidos por causa da fé. Em tantos lugares do mundo, os teus filhos sofrem prisão, tortura, morte por te amarem. Fortalece-os com coragem sobrenatural. Consola-os com a tua presença, sustenta-os com esperança eterna. Que o sangue dos mártires seja semente de avivamento, que a perseguição produza crescimento da igreja, que a tribulação gere testemunho poderoso. Pai, protege esta nação de todo o mal espiritual que tenta destruí-la. Levanta um muro de proteção ao redor das nossas fronteiras. Expõe a corrupção, traz justiça verdadeira, estabelece retidão na terra. Senhor, protege-nos até que nos encontremos novamente em oração. Que desde agora até o próximo amanhecer a tua mão esteja sobre nós. Que durmamos protegidos, que descansemos guardados, que acordemos renovados. Declara sobre nós que habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que a tua presença seja o nosso lar permanente, que a tua glória seja a nossa morada eterna, que o teu amor seja o nosso refúgio constante. Pai Celestial, neste momento, declara bênção sobre cada pessoa que está em oração. Que saiam deste lugar de comunhão contigo, transformadas, renovadas, fortalecidas. Que levem no coração a certeza de que tu és o pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Senhor, abençoa cada projeto que será iniciado hoje. Que tudo o que colocarmos as nossas mãos prospere. Que cada empreendimento seja bem-sucedido. Que cada esforço produza fruto abundante. Vai adiante, preparando o caminho, removendo obstáculos, abrindo portas. Pai, abençoa com sabedoria sobrenatural. Há decisões importantes a tomar, situações complexas a resolver, problemas difíceis a enfrentar. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação, que saibamos o que fazer, como fazer, quando fazer. Senhor, abençoa os nossos lábios com palavras de vida, que falemos o que edifica, o que encoraja, o que abençoa. Que as nossas conversas sejam temperadas com sal, que os nossos conselhos sejam sábios, que as nossas palavras sejam bálsamo para os feridos. Senhor, abençoa os nossos passos com direção divina, que não andemos em círculos, que não percamos tempo em caminhos errados, que não nos desviemos da rota que traçaste para nós. Ilumina o nosso caminho com a tua palavra, guia-nos com o teu espírito, dirige-nos com a tua mão. Pai,
abençoa as nossas mãos com produtividade. Que sejam mãos que trabalham com excelência, que servem com amor, que abençoam com generosidade, multiplica o fruto do nosso trabalho, aumenta o resultado dos nossos esforços, prospera a obra das nossas mãos. Senhor, abençoa os nossos corações com amor genuíno. Tira toda dureza, toda amargura, todo ressentimento. Enche-nos com o teu amor que nunca falha, que sempre espera, que tudo suporta. Que amemos como tu amas, sem condições, sem limites, sem reservas. Pai, abençoa as nossas casas com a tua presença manifesta. Que cada cômodo seja consagrado a ti, que cada espaço seja território santo, que cada ambiente respire adoração. Expulsa toda presença maligna, consagra todo objeto, santifica todo lugar. Senhor, abençoa os nossos casamentos com renovação constante. Que o amor não esfrie, que a paixão não morra, que o companheirismo se fortaleça. Ensina os casais a se amarem como Cristo amou a igreja, a se respeitarem mutuamente, a se servirem com alegria. Que os matrimônios sejam reflexo do teu amor, testemunho da tua fidelidade, exemplo da tua graça. Pai, abençoa os nossos filhos com caráter piedoso. Que cresçam no temor do Senhor, que desenvolvam valores cristãos, que façam escolhas sábias, protege-os das armadilhas do mundo, livra-os das tentações da juventude, guarda-os no caminho da retidão. Que sejam a geração que transforma nações, que impacta culturas, que estabelece o teu reino. Senhor, abençoa os nossos pais com saúde e longevidade. Que vivam muitos anos com qualidade de vida, com lucidez mental, com alegria no coração. Recompensa-os pelo sacrifício que fizeram, honra-os pela dedicação que tiveram, abençoa-os abundantemente pelos anos que investiram em nós. Pai Celestial, abençoa os nossos empregos com estabilidade e crescimento. Que sejamos valorizados onde trabalhamos, que recebamos promoções merecidas, que alcancemos posições de influência. Dá-nos favor com superiores, respeito dos colegas, reconhecimento pelo trabalho bem feito. Senhor, abençoa os nossos negócios com prosperidade. Multiplica a clientela, aumenta as vendas, expande as operações. Dá estratégias criativas, ideias inovadoras, soluções eficazes. Que os negócios não sejam apenas fonte de lucro, mas também instrumentos de bênção para muitos. Pai, abençoa as nossas finanças com multiplicação sobrenatural. Onde há pouco, faz abundar. Onde há dívida, traz quitação. Onde há falta, envia provisão. Abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Que tenhamos não apenas para nós, mas também para socorrer os necessitados, para investir no reino, para ser generosos. Senhor, abençoa a nossa saúde com restauração completa. Renova as nossas forças como as da águia. Rejuvenesce o nosso vigor, revigora o nosso corpo. Que vivamos com saúde plena, energia abundante, disposição contagiante. Pai amado, abençoa a nossa mente com pensamentos elevados. Que pensemos no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Livra-nos de pensamentos obsessivos, de preocupações excessivas, de ansiedades paralisantes. Enche a nossa mente com a tua palavra, com as tuas promessas, com verdades eternas. Senhor, abençoa as nossas emoções com equilíbrio saudável. Que não sejamos dominados por sentimentos negativos, que não vivamos na montanha-russa emocional, que não deixemos as circunstâncias ditarem o nosso estado de espírito. Dá-nos estabilidade emocional, maturidade afetiva e inteligência sentimental. Pai, abençoa os nossos relacionamentos com profundidade genuína, que tenhamos amigos verdadeiros, não apenas conhecidos superficiais. Conecta-nos com pessoas que nos edificam, que nos desafiam a crescer, que caminham conosco nas alegrias e nas tristezas. Senhor,
abençoa a nossa vida espiritual com intimidade crescente contigo. Que a nossa oração seja mais profunda, a nossa adoração mais intensa, o nosso estudo da palavra mais revelador. Que te conheçamos cada dia mais, que te amemos cada dia mais, que te sirvamos cada dia mais. Senhor, abençoa os nossos talentos com desenvolvimento pleno. Que descubramos os dons que colocaste em nós, que desenvolvamos as habilidades que nos deste, que usemos o potencial que nos confiaste. Abre portas para que exerçamos os nossos talentos, cria oportunidades para que brilhemos, conecta-nos com pessoas que nos impulsionem. Pai, abençoa os nossos sonhos com realização concreta. Aquilo que tu plantaste no nosso coração, que não fique apenas no campo das ideias. Dá-nos os recursos necessários, as conexões certas, o tempo oportuno. Transforma sonhos em projetos, projetos em ações, ações em conquistas. Senhor, abençoa a nossa fé com crescimento constante. Que a cada prova a nossa fé se fortaleça, que a cada vitória a nossa confiança aumente, que a cada testemunho a nossa certeza se solidifique, que passemos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Pai, abençoa o nosso testemunho cristão com autenticidade. Que as pessoas vejam Cristo em nós, não apenas no que falamos, mas principalmente no que vivemos. Que a nossa vida seja um sermão eloquente, um evangelho vivo, uma carta de Cristo lida por todos. Pai Celestial, abençoa as nossas igrejas com avivamento poderoso. Derrama o teu Espírito sobre cada congregação, sobre cada célula, sobre cada ministério. Que haja conversões genuínas, transformações radicais, milagres extraordinários. Que a igreja seja realmente o corpo de Cristo, a coluna e firmeza da verdade, a esperança do mundo. Senhor, abençoa os nossos pastores com unção dobrada, fortalece-os quando estiverem cansados, encoraja-os quando estiverem desanimados, sustenta-os quando estiverem sobrecarregados, protege as suas famílias, provê para as suas necessidades, honra o seu ministério. E abençoa os obreiros do Evangelho com fruto abundante. Que os evangelistas vejam multidões se renderem a Cristo. Que os missionários vejam povos alcançados. Que os professores vejam vidas transformadas pela palavra. Multiplica o resultado do trabalho de cada um que serve no teu reino. Senhor, abençoa os novos convertidos com crescimento saudável. Que não sejam pedras de tropeço, que não caiam nas ciladas do inimigo, que não desistam nas primeiras dificuldades. Cerca-os com discipuladores dedicados, com irmãos maduros, com ensino sólido. Pai amado, abençoa as famílias destruídas com restauração completa. Onde há divórcio iminente, traz reconciliação. Onde há filhos rebeldes, traz arrependimento. Onde há conflitos constantes, traz paz duradoura. Reconstrói sobre os escombros, restaura o que foi destruído, renova o que foi danificado. Senhor, abençoa os órfãos com famílias amorosas. Que encontrem lares que os acolham, pais que os adotem, ambientes que os desenvolvam. Sê tu o pai dos órfãos, o defensor dos indefesos, o amparo dos desamparados. Pai, abençoa os refugiados e deslocados. Aqueles que perderam tudo, que fugiram da guerra, que buscam recomeçar. Abre portas em novas terras, conecta-os com pessoas generosas, provê para cada necessidade. Que encontrem não apenas abrigo físico, mas também lar espiritual. Senhor, abençoa os presos e encarcerados. Muitos estão pagando por erros do passado, alguns injustamente. Toca os seus corações com arrependimento genuíno. Transforma-os pelo teu poder. Prepara-os para uma nova vida quando saírem. Que as prisões sejam campos missionários. Que os cárceres sejam lugares de encontro contigo. Pai Celestial, abençoa os doentes com cura sobrenatural.
Toca cada corpo enfermo neste momento, onde há cancro, declara remissão total. Onde há diabetes, restaura o pâncreas. Onde há hipertensão, normaliza a pressão. Onde há problemas cardíacos, fortalece o coração. Que os médicos se surpreendam com resultados inexplicáveis, que os exames mostrem melhoria repentina, que os tratamentos sejam extraordinariamente eficazes. Senhor, abençoa os que lutam contra doenças mentais, depressão, ansiedade, transtornos diversos. Traz equilíbrio químico, cura emocional, restauração mental. Que os tratamentos funcionem, que os remédios façam efeito, que haja melhoria progressiva. Pai, abençoa os cuidadores de doentes, aqueles que dedicam as suas vidas a cuidar de familiares enfermos. Dá-lhes paciência inesgotável, amor incondicional, força renovada. Que não se esgotem no cuidado, que não adoeçam pela sobrecarga, que encontrem momentos de descanso e renovação. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham salvando vidas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar, habilidade para tratar, compaixão para cuidar. Pai amado, abençoa os desempregados com oportunidades excelentes. Que hoje mesmo recebam ligações com propostas, que encontrem anúncios de vagas perfeitas, que sejam lembrados por antigos contatos. Abre portas que nenhum homem pode fechar, cria oportunidades onde aparentemente não existem, faz o impossível acontecer. Senhor, abençoa os endividados com quitação sobrenatural. Envia recursos inesperados, multiplica o que tem, abre caminhos de negociação. Que as dívidas sejam pagas, que os nomes sejam limpos, que o crédito seja restaurado. Ensina-os a administrar melhor, a não repetir os mesmos erros, a viver dentro das possibilidades. Pai, abençoa os que perderam tudo, casas, empresas, patrimônios. Que reconstruam com tua ajuda, que recomecem com tua força, que recuperem com tua provisão. Mostra-lhes que o fim de algo pode ser o começo de algo melhor, que toda perda pode gerar ganho maior, que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem. Senhor, abençoa os empreendedores com visão estratégica. Dá-lhes ideias inovadoras, modelos de negócios sustentáveis, parcerias vantajosas. Que os seus empreendimentos prosperem, cresçam, se multipliquem. Pai Celestial, abençoa os estudantes com excelência acadêmica, que compreendam rapidamente o que estudam, que memorizem facilmente o conteúdo, que se saiam bem nos exames. Dá-lhes concentração durante as aulas, disciplina nos estudos, tranquilidade nas provas. Que alcancem as notas necessárias, que sejam aprovados nos concursos, que conquistem as vagas desejadas. Senhor, abençoa os professores com paixão renovada pelo ensino, que não percam o entusiasmo apesar das dificuldades, que vejam valor no que fazem, que sejam recompensados adequadamente. Dá-lhes criatividade pedagógica, paciência com os alunos, satisfação na profissão. Pai, abençoa os cientistas e pesquisadores. Que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que desenvolvam tecnologias que melhorem vidas, que encontrem curas para doenças. Guia-os na busca da verdade, inspira-os nas investigações, ilumina-os nas conclusões. Senhor, abençoa os artistas e criativos, que usem os seus talentos para glorificar-te, que produzam conteúdo que edifique, que influenciem positivamente a cultura. Dá-lhes inspiração divina, originalidade criativa, oportunidades de expressão. Pai amado, abençoa os agricultores com colheitas abundantes, envia chuva no tempo certo, sol na medida certa, clima favorável. Protege as plantações de pragas, de secas, de tempestades. Que a terra produza generosamente, que o trabalho seja recompensado, que haja fartura. Senhor, abençoa os que trabalham no mar.
pescadores, marinheiros, todos que tiram o sustento das águas. Protege-os dos perigos do oceano, guia-os aos melhores cardumes, traz-lhes em segurança de volta à terra. Pai, abençoa os motoristas e condutores, que dirijam com prudência, que evitem acidentes, que cheguem aos destinos com segurança. Protege-os de assaltos, de problemas mecânicos, de qualquer mal no caminho. Senhor, abençoa os comerciantes com vendas prósperas, que os clientes venham, que os produtos saiam, que os lucros aumentem. Dá-lhes sabedoria para precificar, habilidade para negociar, integridade para comerciar, que sejam honestos nos negócios, justos nos preços, éticos nas práticas. Pai Celestial, abençoa os líderes políticos com sabedoria governamental. Que tomem decisões que beneficiem o povo, que criem leis justas, que administrem com integridade. Toca o coração dos corruptos com arrependimento, expõe as más práticas, estabelece justiça verdadeira. Senhor, abençoa os juízes e magistrados com discernimento perfeito, que julguem com imparcialidade, que decidam com justiça, que sentenciem com equidade. Que os inocentes sejam absolvidos, que os culpados sejam responsabilizados, que a verdade sempre prevaleça. Pai, abençoa os policiais e militares, aqueles que arriscam as suas vidas pela nossa segurança. Protege-os no cumprimento do dever, guarda-os nos momentos de perigo, traz-lhes de volta às suas famílias. Dá-lhes sabedoria para agir, coragem para enfrentar, integridade para servir. Senhor, abençoa os bombeiros e socorristas, que salvem vidas, que apaguem incêndios, que socorram os feridos. Capacita-os com habilidade técnica, protege-os dos riscos ocupacionais, honra-os pelo serviço prestado. Pai amado, abençoa os voluntários e servidores sociais, aqueles que dedicam tempo a ajudar os necessitados, que trabalham sem esperar recompensa, que servem por amor ao próximo. Multiplica o resultado dos seus esforços, supre as suas necessidades enquanto suprem as dos outros, recompensa-os generosamente. Senhor, abençoa as organizações de caridade e as instituições beneficentes, que recebam doações abundantes, que administrem com transparência, que alcancem os mais necessitados, multiplica cada donativo, potencializa cada ação, expande cada projeto. Pai, abençoa os orfanatos e abrigos, que nunca falte comida, roupa, carinho. Levanta pessoas generosas que apoiem, profissionais dedicados que trabalhem, famílias amorosas que adotem. Senhor, abençoa os asilos e lares de idosos, que os residentes sejam tratados com dignidade, cuidados com amor, respeitados como merecem. Que não sejam esquecidos pelas famílias, que recebam visitas frequentes, que terminem os seus dias com qualidade e afeto. Pai Celestial, abençoa os que trabalham na mídia e comunicação, jornalistas, apresentadores, produtores, que busquem a verdade, que informem com responsabilidade, que influenciem positivamente. Livra-os da tentação de manipular informações, de servir agendas ocultas, de espalhar mentiras. Senhor, abençoa os que trabalham na internet e redes sociais, que usem estas plataformas para o bem, que espalhem mensagens positivas, que influenciem para Cristo. Protege-os de ataques virtuais, de cancelamentos injustos, de exposição excessiva. Pai, abençoa os escritores e autores, que produzam conteúdo que edifique, que escrevam livros que transformem, que publiquem obras que perdurem. Dá-lhes inspiração constante, disciplina para escrever, oportunidades de publicação. Senhor, abençoa os músicos e cantores, especialmente aqueles que usam a música para adorar-te. Que as suas canções toquem corações, que as suas melodias elevem almas, que os seus ministérios produzam fruto eterno. Abre portas para que ministrem, multiplica o alcance das suas músicas, unge cada apresentação. Pai amado,
abençoa os pregadores e evangelistas, que preguem com unção, que evangelizem com poder, que vejam multidões se renderem a Cristo. Dá-lhes mensagens relevantes, ilustrações impactantes, aplicações práticas, que não busquem glória própria, mas apenas a tua glória. Senhor, abençoa os missionários em campos difíceis, aqueles que deixaram conforto para levar o Evangelho a lugares remotos, que enfrentam perigos por amor às almas, que perseveram apesar das dificuldades. Supre todas as suas necessidades, protege-os de todo o mal, faz prosperar a obra das suas mãos. Pai, abençoa os tradutores da Bíblia, que completem o trabalho de tradução em todas as línguas, que povos sem escrituras finalmente tenham acesso à tua palavra, que a mensagem do Evangelho alcance até os confins da terra. Senhor, abençoa os que trabalham com crianças nos ministérios infantis. Que ensinem com criatividade, que cativem com amor, que marquem vidas eternamente. Dá-lhes paciência com os pequenos, sabedoria para ensinar em linguagem apropriada, alegria no servir. Pai Celestial, abençoa os jovens com propósito claro, que descubram cedo o chamado que tens para eles, que não desperdicem os melhores anos, que sejam usados poderosamente desde já. Protege-os das armadilhas da juventude, guarda-os das más companhias, livra-os das escolhas destrutivas. Senhor, abençoa os casais que desejam ter filhos, abre as madres estéreis, cura os problemas de fertilidade, concede o milagre da concepção. Que vejam os seus ventres gerarem vida, que experimentem a alegria de embalar um bebê, que formem famílias abençoadas. Pai, abençoa os adotantes com processos rápidos, que a burocracia não atrase, que as avaliações sejam favoráveis, que logo possam levar para casa a criança que tu preparaste. Prepara os seus corações para amar como se fossem filhos biológicos. Senhor, abençoa os que perderam filhos. Consola o coração destroçado destes pais. Enche o vazio impossível de preencher. Dá esperança de reencontro eterno. Que encontrem sentido para continuar, propósito na dor e, eventualmente, paz que excede o entendimento. Pai amado, abençoa os que enfrentam processos judiciais. Que a justiça seja feita, que a verdade prevaleça, que os resultados sejam favoráveis. Dá-lhes advogados competentes, juízes imparciais, testemunhas verdadeiras, que tudo se resolva da melhor forma possível. Senhor, abençoa os que estão em disputas familiares, heranças, guardas de filhos, divisões de bens. Que haja acordo amigável, que prevaleça o bom senso, que o amor supere a ganância. Traz reconciliação onde há conflito, compreensão onde há divergência, paz onde há guerra. Pai, abençoa os que foram traídos, cônjuges infiéis, sócios desonestos, amigos falsos. Cura a ferida profunda da traição, restaura a capacidade de confiar novamente. Ensina-os a perdoar sem permitir novos abusos. Que não se tornem amargos, que não percam a fé nas pessoas, que eventualmente possam amar de novo. Senhor, abençoa os que traíram e se arrependeram. Que encontrem perdão, que restaurem o que destruíram, que reconstruam a confiança perdida. Dá-lhes oportunidade de provar a mudança, graça para recomeçar, força para nunca mais repetir o erro. Pai Celestial, abençoa cada pessoa que orou conosco até este momento, que sintam a tua presença de forma tangível, que experimentem o teu amor de forma real, que vejam a tua mão agindo de forma visível, que este não seja apenas mais um momento de oração, mas um encontro transformador contigo. Senhor, selamos cada pedido feito aqui com o sangue de Jesus. Que nenhuma palavra caia no vazio, que cada súplica chegue ao teu trono, que cada clamor seja ouvido e respondido. Confiamos que farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, declaramos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Que esta verdade do Salmo 23 seja mais do que teoria, que seja experiência diária, que seja testemunho vivo, que ao final deste dia possamos dizer que realmente andamos contigo, que sentimos a tua proteção, que experimentamos a tua provisão. Senhor, que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas e que habitemos na casa do Senhor para sempre. Que este não seja o fim, mas o começo de uma jornada ainda mais profunda contigo. Em nome de Jesus, oramos e declaramos. Amém e amém. Pai amado, continuamos diante de Ti com corações transbordantes de gratidão. Obrigado por nos ouvires, obrigado por te importares, obrigado por responderes. Não somos dignos da Tua atenção, mas Tu, na Tua graça, te inclinas para ouvir as nossas orações. Senhor, obrigado por seres o pastor que nunca dorme, que nunca se cansa, que nunca abandona as suas ovelhas. Enquanto muitos pastores terrenos falham, Tu és eternamente fiel. Obrigado por conheceres cada um de nós pelo nome, por te importares com cada detalhe das nossas vidas, por estares presente em cada momento. Pai, obrigado por preparares pastos verdejantes para as nossas almas. Obrigado por nos guiares às águas tranquilas, onde podemos descansar. Obrigado por refrigerares a nossa alma quando estamos exaustos, por renovares as nossas forças quando estamos fracos, por restaurares a nossa esperança quando estamos desanimados. Senhor, obrigado por nos guiares pelas veredas da justiça. Obrigado por não nos deixares perder no caminho, por corrigires quando nos desviamos, por resgatares quando caímos. Obrigado porque mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Pai Celestial, obrigado pela Tua vara e o Teu cajado que nos consolam. Obrigado por nos disciplinares quando necessário, por nos protegeres sempre, por nos resgatares constantemente. Obrigado por preparares uma mesa na presença dos nossos adversários, por nos honrares diante daqueles que duvidaram de nós, por nos abençoares à vista dos que nos desprezaram. Senhor, obrigado por ungires a nossa cabeça com óleo. Obrigado pela unção fresca que derramas sobre nós, pelo poder que nos capacitas, pela autoridade que nos delegas. Obrigado porque o nosso cálice transborda, porque tem sido generoso além da medida, porque as Tuas bênçãos excedem as nossas expectativas. Pai, obrigado porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Não apenas hoje, mas cada dia que vier. Obrigado porque podemos ter a certeza de que habitaremos na casa do Senhor para sempre. Esta é a nossa esperança, o nosso destino, a nossa herança eterna. Senhor, obrigado por cada resposta de oração que já recebemos. Obrigado pelos milagres que já testemunhamos, pelas vitórias que já conquistamos, pelas bênçãos que já desfrutamos. E obrigado antecipadamente pelas orações que ainda serão respondidas. Pai amado, obrigado pela família da fé. Por cada irmão e irmã que orou conosco, que se uniu em propósito, que concordou em oração. Obrigado pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela comunhão dos santos. Fortalece os laços entre nós, aumenta o amor mútuo, aprofunda a unidade. Senhor, obrigado pelos líderes espirituais que Tu levantas, pelos pastores que nos apacentam, pelos mestres que nos ensinam, pelos profetas que nos direcionam. Continua capacitando-os, continua usando-os, continua abençoando-os abundantemente. Pai, obrigado pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque ela não volta vazia, porque realiza o propósito para o qual a enviaste, porque permanece para sempre. Aumenta a nossa fome pelas Escrituras, aprofunda a nossa compreensão da verdade, aviva o nosso amor pela Bíblia. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque Ele nos guia em toda a verdade, nos consola em toda tribulação, nos capacita para toda boa obra.
que sejamos sempre sensíveis à sua voz, obedientes à sua direção, cheios da sua presença. Pai Celestial, obrigado por Jesus Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Obrigado porque Ele nos conhece e nós o conhecemos. Obrigado porque ninguém pode arrebatar-nos da sua mão. Obrigado pela salvação que Ele conquistou, pela redenção que Ele providenciou, pela vida eterna que Ele garantiu. Senhor, obrigado pela cruz, onde os nossos pecados foram perdoados, onde as nossas doenças foram curadas, onde as nossas maldições foram quebradas. Obrigado pelo túmulo vazio que prova que a morte foi vencida, que o inferno foi derrotado, que a vida triunfou. Pai, obrigado pela promessa da segunda vinda de Cristo. Obrigado porque Ele voltará para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino, para reinar eternamente. Apressamos este dia com as nossas orações, ansiamos por este momento com os nossos corações, esperamos esta realidade com fé inabalável. Senhor, obrigado porque não estamos sozinhos nesta jornada. Obrigado porque Tu prometes estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado porque nunca nos deixarás, nem nos desampararás. Esta promessa nos sustenta, nos encoraja, nos fortalece. Pai amado, enquanto encerramos este tempo de oração, pedimos que continues operando em cada vida, que as sementes plantadas aqui germinem, cresçam, frutifiquem, que as palavras declaradas se cumpram, que as bênçãos invocadas se manifestem, que os milagres pedidos aconteçam. Senhor, vai conosco quando sairmos deste lugar de oração. Acompanha-nos ao trabalho, à escola, aos compromissos do dia. Que a Tua presença que sentimos aqui não fique aqui, mas vá conosco aonde formos. Que levemos a paz experimentada, a alegria recebida, a força renovada. Pai, ajuda-nos a viver este dia debaixo da Tua proteção. Que lembremos constantemente que Tu és o nosso pastor, que confiemos plenamente na Tua provisão, que descansemos completamente na Tua fidelidade, que não permitamos que as preocupações roubem a nossa paz, que as dificuldades abalam a nossa fé, que os desafios diminuam a nossa esperança. Senhor, usa-nos hoje como instrumentos das Tuas bênçãos. Que sejamos canais da Tua graça para outros, que reflitamos o Teu amor aos que encontrarmos, que compartilhemos a esperança que temos em Ti, que alguém seja abençoado porque cruzou o nosso caminho, que uma vida seja tocada porque estivemos presentes. Pai Celestial, preparamos o nosso coração para receber tudo o que Tens para nós hoje. Declaramos que este será um dia diferente, especial, abençoado. Não porque as circunstâncias serão perfeitas, mas porque Tu estarás conosco. Não porque tudo será fácil, mas porque a Tua graça será suficiente. Não porque não haverá desafios, mas porque a Tua força se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, selamos esta oração com fé inabalável. Cremos que Tu ouves, cremos que Tu respondes, cremos que Tu ages. Não duvidamos da Tua capacidade, não questionamos a Tua vontade, não limitamos o Teu poder. Tu és Deus e nada é impossível para Ti. Pai, colocamos este dia inteiro nas Tuas mãos. Desde o momento em que acordamos até a hora em que dormirmos, que tudo seja guiado por Ti. Que cada decisão seja inspirada por Ti, que cada ação seja abençoada por Ti, que cada resultado glorifique a Ti. Senhor, declaramos vitória sobre este dia. Declaramos que sairemos vencedores, que terminaremos triunfantes, que celebraremos as Tuas maravilhas. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque se Tu és por nós, quem será contra nós? Pai amado, abençoamos o Teu santo nome, abençoamos a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua fidelidade. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Que os céus declarem a Tua glória, que a terra proclame as Tuas maravilhas, que toda língua confesse que Tu és Senhor. Senhor,
entregamos nas tuas mãos cada pedido de oração mencionado aqui, os que foram ditos em voz alta e os que ficaram guardados no coração. Tu conheces cada necessidade, cada anseio, cada súplica. Nada escapa ao teu conhecimento, nada é pequeno demais para a tua atenção, nada é grande demais para o teu poder. Pai, confiamos que farás muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. As nossas expectativas são limitadas, mas o teu poder é ilimitado. Os nossos sonhos são pequenos, mas os teus planos são grandiosos. As nossas orações são imperfeitas, mas a tua graça é perfeita. Senhor, que ao final deste dia possamos testemunhar da tua bondade, que tenhamos histórias para contar sobre a tua fidelidade, que vejamos evidências da tua provisão, que experimentemos provas do teu amor, que não terminemos este dia sem reconhecer que tu estiveste conosco. Pai Celestial, estabelecemos uma aliança de oração. Comprometemo-nos a começar cada manhã buscando a tua face, a iniciar cada dia em oração, a priorizar a comunhão contigo. Que isto não seja um evento isolado, mas o início de um hábito transformador. Senhor, prometemos ser fiéis na oração, não apenas quando tivermos necessidades, mas também para agradecer, não apenas quando enfrentarmos crises, mas também para adorar. Não apenas quando quisermos algo, mas também para conhecer-te melhor. Que a oração seja o nosso estilo de vida, não apenas uma atividade ocasional. Pai, comprometemo-nos a interceder pelos outros, a orar pelos irmãos em necessidade, pelos perdidos sem Cristo, pelos sofredores sem esperança. Que sejamos uma geração de intercessores, um povo de joelhos, uma igreja que ora sem cessar. Senhor, prometemos viver de acordo com o que oramos. Não adianta pedir paz e viver em conflito, rogar por amor e praticar ódio, suplicar por unidade e semear divisão. Que haja coerência entre a nossa oração e a nossa vida, entre o que pedimos e o que praticamos, entre o que declaramos e o que demonstramos. Pai amado, declaramos que o Salmo 23 não é apenas um texto bonito, mas a nossa realidade diária. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Esta é a nossa confissão, a nossa certeza, a nossa experiência. Que vivamos cada dia confirmando esta verdade, testemunhando esta realidade, celebrando esta bênção. Senhor, que as pessoas vejam em nós ovelhas bem cuidadas pelo pastor perfeito. Que a nossa paz demonstre que temos um guia confiável, que a nossa alegria revele que temos um protetor fiel, que a nossa esperança prove que temos um futuro garantido. Pai, enviamos esta oração como um sacrifício agradável diante de Ti, que suba como incenso à Tua presença, que seja recebida com prazer no Teu trono, que produza resultados na terra conforme a Tua vontade nos céus. Senhor, cobrimos cada pessoa que participou desta oração com o sangue de Jesus. Que nenhum mal as alcance, que nenhuma arma forjada contra elas prospere, que nenhum plano do inimigo tenha sucesso, que saiam daqui seladas com proteção divina, marcadas com bênção celestial, ungidas com poder sobrenatural. Pai Celestial, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz permaneça conosco durante todo o dia, que nos sustente nos momentos difíceis, que nos acalme nas situações estressantes. Senhor, que a Tua alegria seja a nossa força. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que brota da certeza da Tua presença. Que sorrimos mesmo quando houver razões para chorar, que cantemos mesmo quando houver motivos para lamentar, que celebremos mesmo quando houver desafios para enfrentar. Pai, que a Tua esperança encha o nosso ser, esperança que não decepciona, que não envergonha, que não falha.
Esperança fundamentada nas tuas promessas, ancorada na tua fidelidade, sustentada no teu caráter imutável. Senhor, que o teu amor seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amor que nunca falha, que tudo suporta, que tudo espera. Que amemos como tu amas, que perdoemos como tu perdoas, que sirvamos como tu serves. Pai amado, que a tua graça seja suficiente para nós. Em cada momento de fraqueza, que experimentemos a tua força. Em cada situação de incapacidade, que vejamos o teu poder. Em cada circunstância de limitação, que testemunhemos a tua provisão sobrenatural. Senhor, que a tua misericórdia nos alcance constantemente. Misericórdia que se renova cada manhã, que não tem fim, que dura para sempre. Que não recebamos o que merecemos, mas sim o que a tua graça determina. Pai, que a tua fidelidade seja o fundamento da nossa confiança. Tu que começaste a boa obra em nós, a completarás. Tu que fizeste promessas, as cumprirás. Tu que iniciaste este relacionamento conosco, não o abandonarás. Senhor, que a tua glória seja revelada através das nossas vidas. Que não busquemos glória própria, reconhecimento humano, aplausos terrenos. Que tudo o que fizermos seja para a tua glória, que cada sucesso aponte para ti, que cada vitória exalte o teu nome. Pai Celestial, que a tua sabedoria nos guie em cada decisão. Sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e bons frutos. Que não confiemos na nossa própria compreensão, mas em todos os nossos caminhos te reconheçamos, para que tu endireites as nossas veredas. Senhor, que a tua verdade nos liberte. Verdade que é a tua palavra, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte de toda mentira, de todo engano, de toda ilusão. Pai, que a tua justiça seja estabelecida através de nós, que sejamos instrumentos de justiça, promotores de equidade, defensores dos oprimidos, que onde houver injustiça levemos correção, onde houver desigualdade promovamos equilíbrio, onde houver opressão libertemos cativos. Senhor, que a tua santidade nos transforme, que sejamos santos porque tu és santo. Que nos separemos do pecado, que nos consagremos a ti, que vivamos vidas que te agradem. Que a santidade não seja um fardo, mas um prazer, não uma obrigação, mas um deleite. Pai amado, que a tua presença seja a nossa maior busca. Mais do que bênçãos, queremos o abençoador. Mais do que milagres, queremos o milagreiro. Mais do que provisão, queremos o provedor. Que te busquemos de todo o coração, que te encontremos quando te buscarmos, que nos satisfaçamos apenas em ti. Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, não a nossa vontade, mas a tua, não os nossos planos, mas os teus, não os nossos caminhos, mas os teus. Que tenhamos a coragem de dizer como Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Que o teu governo seja estabelecido, que o teu domínio seja reconhecido, que o teu senhorio seja aceito. Que cada joelho se dobre e cada língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, que o teu nome seja santificado. Que não tomemos o teu nome em vão, que não profanemos o teu caráter, que não desonremos a tua reputação. Que vivamos de forma que quando as pessoas ouvirem o teu nome associado a nós, ele seja glorificado. Pai Celestial, que cada pessoa que orou aqui seja tremendamente abençoada. Que vejam as respostas às suas orações, que experimentem os milagres que precisam, que testemunhem o teu poder em ação. Que não saiam daqui da mesma forma que entraram, que sejam transformadas pelo encontro contigo, que nunca mais sejam as mesmas. Senhor, que esta oração produza fruto que permaneça. Não apenas resultados temporários,
mas transformações eternas. Não apenas bênçãos passageiras, mas mudanças duradouras. Não apenas alívios momentâneos, mas soluções definitivas. Pai, que multipliques o efeito desta oração, que alcance não apenas quem orou, mas também as suas famílias. Não apenas os presentes, mas também os ausentes. Não apenas esta geração, mas também as gerações futuras. Senhor, que este seja um marco na vida de cada pessoa. Que possam dizer, foi naquele dia, naquela oração, que tudo começou a mudar. Que seja um divisor de águas, um ponto de viragem, um momento de transformação. Pai amado, que a unção que está sobre esta oração permaneça sobre cada vida, que quebre jugos, destrua opressões, liberte cativos. Que onde há prisão traga liberdade, onde há doença traga cura, onde há pobreza traga prosperidade. Senhor, que cada palavra declarada aqui seja como semente plantada em boa terra. Que germine no tempo certo, que cresça com vigor, que produza fruto abundante, que a colheita seja 30, 60, 100 vezes mais do que foi semeado. Pai, que a fé de cada pessoa seja fortalecida através desta oração, que duvidem menos e creiam mais, que temam menos e confiem mais, que se preocupem menos e descansem mais, que a fé aumente, que a confiança cresça, que a certeza se solidifique. Senhor, que o testemunho de cada um seja poderoso, que tenham histórias para contar sobre o que fizeste, milagres para testemunhar que operaste, vitórias para celebrar que conquistaste. Que os seus testemunhos inspirem outros a crer, encorajem outros a orar, motivem outros a confiar. Pai Celestial, que cada pessoa saia daqui com a certeza de que foi ouvida, não com dúvidas, mas com convicção. Não com incertezas, mas com segurança, não com temores, mas com paz. Que saibam que as suas orações chegaram ao teu trono, que as suas súplicas foram registradas no céu, que as suas petições serão respondidas. Senhor, que tenham paciência para esperar pelas respostas, que não desistam quando demorar, que não duvidem quando parecer impossível, que não desanimem quando os desafios persistirem. Que esperem com fé, que aguardem com esperança, que perseverem com confiança. Pai, que reconheçam as tuas respostas quando vierem. Às vezes respondes de formas inesperadas, por caminhos não imaginados, através de meios surpreendentes. Que tenham sensibilidade espiritual para perceber a tua mão, discernimento para reconhecer a tua voz, sabedoria para seguir a tua direção. Senhor, que sejam gratos pelas respostas recebidas. Que não se esqueçam de agradecer, que voltem para te louvar, que testemunhem publicamente do que fizeste, que a gratidão seja uma marca das suas vidas. Pai amado, à medida que nos aproximamos do final desta oração, os nossos corações transbordam de adoração. Tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és magnífico. Não há ninguém como tu, não há Deus além de ti, não há nome acima do teu nome. Senhor, que esta oração seja apenas o começo de um dia inteiro de comunhão contigo, que oremos sem cessar, que mantenhamos uma atitude de oração, que vivamos conscientes da tua presença. Que cada momento seja uma oportunidade de falar contigo, cada situação uma ocasião para buscar-te, cada circunstância um convite para confiar em ti. Pai, que levemos conosco a paz experimentada aqui. Que quando as tempestades vierem, lembremos que tu acalmas os ventos. Que quando os desafios surgirem, recordemos que tu moves montanhas. Que quando os inimigos atacarem, confiemos que tu és o nosso escudo e protetor. Senhor, que vivamos este dia como ovelhas confiantes no pastor perfeito, que não tenhamos medo porque tu estás conosco, que não nos preocupemos porque tu cuidas de nós, que não duvidemos porque tu és fiel. Pai Celestial, selamos tudo o que foi dito aqui com o precioso sangue de Jesus. Que cada palavra declarada seja eficaz, que cada pedido feito seja concedido conforme a tua vontade, que cada bênção invocada se manifeste plenamente.
Senhor, declaramos que esta oração não retornará vazia. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem regar a terra e fazê-la produzir, assim será a tua palavra que saiu da nossa boca. Ela cumprirá o propósito para o qual a enviaste. Pai, entregamos nas tuas mãos cada pessoa representada nesta oração. Os que estão aqui e os que estão longe, os que oraram em voz alta e os que oraram em silêncio, os que têm fé forte e os que lutam para crer. Cuida de todos, abençoa a todos, transforma a todos. Senhor, que ao final deste dia possamos dormir em paz. Paz de quem sabe que fez o melhor, de quem confia no cuidado divino, de quem descansa na fidelidade de Deus. Que o sono seja tranquilo, que os sonhos sejam edificantes, que acordemos amanhã prontos para um novo dia de vitórias. Pai amado, encerramos esta oração, mas não encerramos a nossa comunhão contigo. Que ela continue durante todo o dia, que seja mantida em cada momento, que seja aprofundada constantemente, que vivamos na tua presença, que andemos contigo, que te glorifiquemos em tudo. Senhor, obrigado por este tempo precioso de oração. Obrigado por te revelares, obrigado por nos ouvires, obrigado por nos responderes. Que nunca tomemos por garantida esta incrível possibilidade de falar com o Criador do Universo, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Pai, vai conosco agora. Para onde formos, vai conosco. No que fizermos, opera através de nós. Com quem encontrarmos, manifesta-te por meio de nós. Que sejamos tuas testemunhas, teus embaixadores, teus representantes. Senhor, até que nos encontremos novamente em oração, guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos. Que a bondade e a misericórdia nos sigam, que a paz e a alegria nos encham, que a graça e a verdade nos guiem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e declaramos. Amém, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente o teu coração. Se foste abençoado, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que também precisa começar o dia debaixo da proteção de Deus. Talvez um familiar que enfrenta lutas, um amigo que passa por dificuldades, um colega que precisa de esperança. Escreve amém nos comentários para que eu saiba que oraste conosco e que crês que Deus responderá. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé, fortalecerão o teu espírito e te aproximarão cada vez mais de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz dele inunde o teu coração, que a alegria dele seja a tua força e que a presença dele te acompanhe hoje e todos os dias da tua vida. Vai em paz. Vai com Deus, vai debaixo da proteção do pastor que nunca falha. Amém.